Bastidores. De dores, né? Jung fala que são 93% das pessoas a nível mundial vão sempre ficar ali na base da pirâmide de Maslow, né? Buscando pelos prazeres baixos. O paciente já entra lá com raiva, porque ele ficou na sala de espera, esperando, às vezes horas. Que eu falo assim, sempre dos 3 poderes. Já ouviu falar dos maiores 3 poderes do planeta, Doctor? E medicina não é ciência. Se não tiver doendo, não tiver sentindo, nem estamos vivos, não é, professor Stelmo? Verdade. Então, aqui o nosso primeiro podcast é com o que vocês médicos atribuem muitos adjetivos ao professor Selmo, né? Vocês chamam de unanimidade. Eu acho até exagerado. A porque modéstia... toda unanimidade é burra, conforme dizia o Nelson Rodrigues. Exatamente, tá vendo? Mas estou falando aqui do que eles sempre atribuem a você, a toda a sua história, a tudo que foi feito até aqui, ao que eles entendem que você contribuiu e contribui dentro da medicina. Então, esse é um dos adjetivos. Aprendi muito, melhor professor. Nossa, que você se multiplicasse, né? Que agora você está se multiplicando através da internet. Aliás, deixa eu te falar uma coisa logo de início, cara. Você é responsável pela minha entrada no mundo digital. Você se lembra naquele curso relâmpago que você fez? E eu estava num momento de busca de conhecimentos, de como entrar no mundo digital, porque eu tinha resolvido ser professor da internet. Eu te agradeço por ter me aberto essa porta, e eu vejo que você trabalha com muita seriedade, você tem criatividade. Então, minha primeira fala é te agradecendo. Eu fico assim, eu acho que naquele dia, quando eu vi a sua inscrição, eu entrei em contato com o... Qual que é o nome lá, gente? Agora até me fugiu, fiquei emocionada aqui e fugiu lá da Associação Médica de Goiás. Nós temos uma parceria e aí eles poderiam convidar, eu acho que eram 5 médicos, se eu não me engano. E quando eu peguei a lista deles, estava seu nome e a sua idade. Eu achei que era uma pegadinha. Aliás, essa questão da idade me intriga muito, porque é um preconceito positivo, é uma discriminação a favor. E como eu sou contrário a qualquer preconceito e qualquer discriminação, eu dispenso referências à minha idade. Mas, enfim, com esse preconceito errado, concordo. Eu olhei assim, na hora eu olhei e falei assim, não, um médico, né, na época estava com 89, ainda não tinha feito 90. Eu era menino naquela época, cara. Aí eu falei, não, aí eles falaram, nossa, como assim? Você não conhece o professor Selmo Porto? Aí você já tinha um Instagram, acho que não tinha nem 10 mil, não lembro. Tava começando. Aí eu olhei assim, eu fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus. Aí você também foi o primeiro a chegar, lembra? Claro, eu sempre chego antes, porque eu não gosto de chegar na hora. Eu tenho por princípio de que eu não devo fazer ninguém esperar, porque isso eu acho uma grosseria. É uma falta de elegância, é totalmente deselegante. Inclusive, eu chego na hora, mas aprender a chegar antes é um ato de educação, de elegância, claro, de cuidado, de disciplina, de planejamento, de organização. Nós podemos até abordar esse tema na sala de espera dos médicos. É completamente errado deixar os pacientes esperando um tempo prolongado. Aquilo contribui de uma maneira muito forte para uma perda da relação médico-paciente, porque o paciente já entra lá com raiva, porque ele ficou na sala de espera esperando, às vezes horas. Teve já uma medida na Europa, num país europeu, que isso foi regulamentado, em que o paciente tinha direito de ser atendido com, no máximo, 15 minutos de antecedência, porque às vezes pode acontecer, ou 15 minutos de atraso. Porque isso é básico. Isso é a primeira coisa. Se nós tivéssemos chegado atrasado aqui, hoje, um de nós estaríamos irritados.
Com certeza. Eu cheguei, acho que 2 ou 3 minutos antes. Você chegou na hora. Cheguei na hora. Mas tem a ver também com o que nós vamos falar bastante aqui, que é sobre o branding, que eu sempre falo que é ordem e processos. Então, quando você tem uma ordem e processos para isso, chegar depois não vai ser uma consequência. E às vezes o médico ele tem isso dentro da medicina, mas não tem dentro da gestão do negócio dele, que isso aí é uma parte do negócio dele, né, que é a gestão do tempo. E é falta de profissionalismo. Com certeza. E medicina não é ciência, cara. Fala muito ciência médica, não é ciência. Me conta, fale-me mais. É profissão. Verdade. E ela foi inventada há 2.500 anos como profissão. E continua sendo profissão. E toda profissão tem suas regras para ser exercida. E nós não somos exceção, não. Ciência está na biologia, na anatomia, na farmacologia, na genética. É lá que está a ciência. Na sociologia, na antropologia. Nós, médicos, somos profissionais e devemos usar conhecimento de todas essas ciências para exercer bem a nossa profissão. Não, genial. Assim, só para apresentar, para falar o nome do porquê do podcast se chamar Bastidores, já saiu aqui uma infinidade de possibilidades de pensamentos. Mas voltando lá aos bastidores, perfeito, né? Que, como eu disse, os médicos, para abrir esse podcast, eu falo sempre de honrar a fonte. E se hoje eu posso, né, ter a oportunidade de trabalhar com médicos, se eu tenho prosperado, se eu tenho feito esse caminho, é porque um dia alguém confiou no meu trabalho. Eu sei o que você faz. Então, quem abriu esse caminho para mim foi o Dr. Evandro Tokarski, né, que é o farmacêutico, fundador e responsável pela farmácia artesanal. Pude fazer lá o rebranding da farmácia e lá dentro conhecer muitos médicos que começaram a me convidar para... Eles falavam assim, ó, eu não sei o que é isso aí que você faz para artesanal, mas eu quero. Porque às vezes é o que a gente vai falar um pouquinho, que é um pouco confuso mesmo, mas eu escolhi esse nome, Bastidores, e especialmente ali, qual que é o nome? Eu sempre esqueço. O que chamou a atenção aí foi dores. Bastidores. Pois é. Porque a maioria das pessoas, quando eu falo que trabalho com médico, pensam que é um mundo de muito dinheiro, de glamour, e de status, de facilidade. Ainda isso tem uma razão de ser. Porque, historicamente, a medicina foi a primeira das profissões que procurou ter contato direto com o sofrimento, com a vida. E isso fica no inconsciente coletivo, de algo que é diferente de tudo. Embora, no meu modo de ver, não há hierarquia entre as profissões da saúde. Para mim, está no mesmo nível a medicina, a odontologia, a fisioterapia, a enfermagem, a nutrição, a fonoaudiologia, as 13 profissões que o Conselho Nacional de Saúde considera. Eu as considero no mesmo nível, mas no imaginário popular, a medicina ocupa um espaço diferente, porque ela trabalha com o sofrimento e com a vida. Ela é mais diretamente relacionada com o medo de morrer, com o desejo de ser saudável. E isso cria, no imaginário popular, uma maneira diferente de nos ver. E até que eu considero que isso é bom, porque isso faz parte, inclusive, da minha capacidade de ajudar aquela pessoa que buscou ajuda comigo. Ela já acredita que eu posso ajudá-la. E essa acreditar que eu posso ajudá-lo já é meio caminho andado. Com certeza. Interessante isso. Olha, eu não sabia que eram 13 profissões dentro da saúde. Vou até ver depois as 13 certinho. Conselho Nacional de Saúde. Vou lá pesquisar sobre isso e ver quais são todas. E também essa questão das pessoas verem só a medicina como esse topo, né? Relacionarem e trazerem isso, que o médico vive mais um glamour do que essas dores. Porque eu que estou nos bastidores com os médicos, vejo que vocês vivem muito mais dores, desde o momento que decide exercer a medicina. No presente momento que nós estamos vivendo, as dores aumentaram. Porque no Brasil existe hoje um número muito grande de escolas médicas, um grande número de brasileiros estudam em países vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, e com sacrifícios das famílias para sustentá-los lá. Então cria no imaginário deles um desejo
real, um desejo completamente correto, faz aquele sacrifício, investe, às vezes, até ao vender uma casa, eu já vi episódio dessa natureza, para chegar no mundo real, que não é exatamente aquele que a família sonhou, que o jovem sonhou. Isso aí é o principal bastidor que você pode considerar. O que não acontece com as outras profissões da saúde. Há mais realismo ao fazer enfermagem, ao fazer odontologia, do que quando se deseja ser médico. Com certeza. Eu vejo exatamente isso. Muitas vezes eu vou fazer contas com os médicos, mesmo os que fizeram federal. Pensa hoje os que estão fazendo particular. Dei uma palestra semana retrasada no curso, na comemoração de 10 anos do curso de medicina da Unifam, onde, se o senhor permitir, eu quero até indicar seu nome lá para o pessoal. O meu neto formou lá. E eles estavam falando exatamente sobre esse ROI da medicina, né? Que é o retorno sobre o investimento. Sim. Se o médico for colocar na ponta do lápis, não, o ROI vai demorar muito. Claro, ou não vai nunca conseguir. Isso é uma ilusão, mas ela é muito forte, ela é muito motivadora para buscar a realização daquele sonho. Mas é preciso levar as coisas para o mundo real. Exatamente. Para não haver uma grande decepção. A pior decepção de todas é essa. É sonhar que vai formar e ficar rico, milionário, imediatamente, é uma ilusão. E ela pode, ao ser concretizada como ilusão, causar uma grande decepção. Existe hoje, inclusive, Carla, uma doença que faz parte disso, é a síndrome de burnout. Ela não só origina com o trabalho cansativo, de plantões, com pacientes muito graves, mas ela também se origina na decepção da profissão. E muitos médicos, no mundo inteiro, isso não é brasileiro, não. Mas o Brasil é mais? Não sei te quantificar isso. E no Brasil, no mundo inteiro, isso já é considerado uma causa de doença, que pode ser tão grave que leva ao suicídio. É preciso contar essas coisas reais para que o mundo da fantasia não seja aquele que todos veem. É preciso ver o mundo real. O mundo real já é magnífico, já é lindo. Ele não precisa de fantasias para ser um mundo de grande significado. Eu sou uma grande fã da medicina e o bastidores vem de tudo isso que você acabou de dizer, e os médicos que chegam até o Brennan, no caso até a Brennan Médico, que é o nosso trabalho, eles vêm pedindo por tempo. Eles não chegam pedindo por dinheiro. Muitos deles até conseguem ali fazer mais do que a maioria do nosso país, que eu sempre falo que o médico, dentro demograficamente, dentro da realidade estatística, né, de ganhos do nosso Brasil, ele está em uma situação mais privilegiada por menos que ele ganhe, porque no Brasil quem ganha acima de 15 mil reais é considerado rico. A Associação Médica Brasileira fez um estudo demográfico muito bem feito sobre isso. Mas ele já está envelhecido, esse estudo, porque ele foi feito há 5 anos. E nesses 5 anos já aumentaram mais de 100 mil médicos. É uma questão de mercado. Então, o mercado está saturando e ele está ficando cada vez mais difícil. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar, de discutir, de analisar sobre os aspectos econômicos. Não só dos ganhos do médico, mas também dos custos da medicina, do que isso representa para as famílias, o que isso representa para as instituições públicas e privadas. Então é necessário ser claro, ser direto, não ter medo de discutir sobre dinheiro, sobre custos, sobre valores. Tem que se fazer contas. Isso é próprio de profissões. É claro que nossa profissão não tem glamour. Se colocar glamour nela, está errado. O glamour é para as profissões de artistas, cantores, do teatro. É ali para você ter glamour, mas o médico não.
O médico ele tem que ter outra qualidade, é identificação com a profissão, é seriedade, é olhar as coisas com o espírito justo. Isso aqui é o nosso glamour. Uhum. Ele é diferente de aparecer legal, bonitão, herói. Eu acho que todo médico que se heroiza, ele causa malefícios, porque a nossa profissão não cabe heróis, não cabe. A imprensa, os meios de comunicação são responsáveis pela heroização dos médicos. Porque você já viu falar notícias de medicina e de médico quando ela não é de grande impacto? Não. Então, isso é heroizar dia a dia, ou destruir. Talvez por isso que tem essa glamorização sobre a profissão. Ou é um erro, ou às vezes nem é um erro, mas é algo que foi considerado erro, que destrói, às vezes, o médico que não tinha nada a ser destruído. Ele não era culpado de nada. Não. Mas o grande auditório, a grande audiência, principalmente da internet, ela gosta dessas notícias. A internet não gosta só de notícias falsas, não é só fake news. Ela gosta também de notícias verdadeiras, desde que elas sejam impactantes. Você falar lá na internet, coisas simples, do dia a dia, ninguém vai te curtir. Mas se você levar para lá uma notícia de impacto, pode ser a favor ou contra, aí vai ter consequências imediatas. Eu falo sempre, né, que é tudo sobre pessoas e emoções, lembra? Eu falar sempre sobre isso. E nós somos ainda muito primitivos, por mais que a gente ache que nós estamos avançando, somos muito primitivos no que a gente busca como emoção. Então a gente está sempre buscando a dor. A dor é impressionante como as pessoas se conectam mais com a dor. Mas são os dois polos, é a dor e o prazer. Mas a dor é um ponto de contato. A dor é a notícia ruim, é a tristeza, é o sofrimento, é a morte. O prazer é o sucesso, é enriquecimento. As duas coisas existem em todas as atividades humanas, não é só na medicina. Mas os extremos é que são de interesse público. Aquele maioria absoluta que não está, que está dentro dos extremos, esses não provocam notícias. Eles não causam sensação. E você vai ter que se esforçar para apresentar um médico que faz as coisas bem feitas, porque ele precisa ser conhecido. Mas se ele fizer qualquer coisa que contrarie o status quo, ou as leis, ou a ética, imediatamente vai dar 1 milhão de curtição. Mas, olhando assim para a realidade hoje do que lógico que os nossos números são muito ali do que a gente atrai. O estilo, a nossa comunicação é toda feita para esse médico que busca, né, ética, princípios e valores. E você tem toda a razão. Então, o nosso mundo, às vezes, é um viés um pouco diferente. Existe propaganda para o falso médico. A internet é cheia de mentiras. Existe lá aquelas questões de medicamentos milagrosos, dietas mágicas, aquilo é pura enganação. Mas elas atraem o mercado, elas conquistam clientela. Mas você está trabalhando justamente no mais difícil, Carla, que é levar a mensagem do médico que tem ética, o médico que tem respeito pela profissão e pelo paciente. Mas você está tendo sucesso. Sim, eu falo que é sem pressa, sem pausa, que pode ser traduzido como devagar e sempre. Claro. Eu não tenho pressa de chegar em lugar nenhum, mas eu tenho convicção do que a Brennan Médico, o método Brennan lucrativo tem para colaborar com a medicina. Perfeito. E é perfeitamente válido isso. Não há nenhuma ilicitude em fazer uma promoção correta para o médico ser conhecido da futura clientela. Isso é perfeitamente correto. Não tem nada de imoral ou amoral ou antiética ou ilegal. Isso é perfeitamente normal em qualquer profissão. Tanto você pode fazer propaganda enganosa na medicina, como no teatro, como no mundo bancário. Você pode fazer ofertas falsas. Quer ver um exemplo? Sim. De hoje? As bets. Nossa. As bets são a maior enganação que já foi criado pelo espírito humano. E o que está acontecendo? Um sucesso total no mundo inteiro.
É porque ela provoca uma sensação de enriquecimento fácil. Não é falso, não é fácil. Mesmo que custe o dinheiro que tinha para comer, para viver. Isso está todo dia sendo... O mundo inteiro, a comunidade europeia, que é onde as coisas acontecem com mais profundidade, está às voltas com a criação de limites para as bets. Ela é voraz, ela não tem limites, ela usa todos os recursos para tirar o mínimo que a pessoa tem. Esse é um exemplo atual de como nós estamos vivendo um mundo diferente. É um mundo de transição. Nós não sabemos nem quais são os valores atuais. Eles estão envolvidos em diferentes roupagens. Eles podem ser até falsos, mas é um mundo real. Nós devemos ter coragem de abordar, falar claramente sobre ele. Uhum. Eu sei que muita coisa que eu andei falando na internet não agradou muitos colegas. Me agradou. Mas muitos colegas, não, você está só acusando os médicos. Eu falo, não, eu estou dizendo a verdade. Quando eu disse aquilo foi acho que até nessa sala aqui, quando eu disse que uma consulta de 3 minutos é uma enganação. Sim, foi para o podcast dos meninos, né? Deu mais de 1 milhão de curtidas. E muitos médicos disseram, não, mas tem que ser assim mesmo, porque nós ganhamos muito mal, quer dizer, um eu querendo justificar o outro. E na profissão médica, se você comete um erro tão banal, pode custar a vida de outra pessoa. Com certeza. Foram tantas coisas ditas aqui, professor Selmo Porto, que eu sempre falo para os médicos que tudo é sobre pessoas e emoções. Por quê? Qual que é a primeira coisa que eu falo para eles para entender um pouco disso tudo que o senhor falou em relação às bets, por exemplo? Nós, como humanos, o nosso próprio cérebro está sempre o quê? Buscando não fazer força, sempre evitar a dor. É buscar o prazer. Exatamente. Então, contando com isso, a imensa maioria, que é aquilo que a gente já falou lá de Jung, o Jung fala que são 93% das pessoas a nível mundial vão sempre ficar ali na base da pirâmide de Maslow, né? Buscando pelos prazeres baixos, para buscar apenas aquela sobrevivência básica, que é comer, dormir. Eu vou falar igual a minha avó agora, procriar. Minha avó procriar. E o restante ela vai viver nesse mundo das ilusões, sempre buscando as maiores facilidades. Fácil de ser fisgado por uma rede de comunicação bem feita. Mas é sempre uma escolha e a maioria sempre vai estar nisso. Aí onde que eu entro, que pode ser um pouco poliana talvez, e o senhor eu acho que vai me trazer para a realidade, dentro do meu entendimento de estudar as pessoas, comportamentos, emoções, aplicado à comunicação, que é essa teia, mas com objetivo de ética, de princípios, de valores, eu vejo o médico como ainda uma figura de autoridade e ordem que as pessoas param para ouvir, dependendo de qual é a dor dela. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com um médico que é proctologista, que trabalha hoje basicamente muito com câncer de intestino, todas aquelas doenças que inclusive é uma doença que só cresce e tem previsão de crescer muito mais. E ele faz a cirurgia a laser. Sim. Ele é um dos primeiros, ele foi o primeiro, na verdade, aqui no estado de Goiás a fazer. Então, quando a pessoa se depara com isso, que é algo que está indo contra a vida dela, concorda? O sofrimento. Claro. E ela tem a oportunidade de encontrar um médico que está trabalhando a partir de ética, de princípios, de valores e levando uma mensagem, que o médico é um mensageiro, que traz a pessoa para um nível de consciência maior. Ali o médico tem uma oportunidade de trazer mais A divulgação do progresso é totalmente válida, é até necessária, porque a população ela acompanha o que aparece na internet, na televisão, né? Ela acompanha. Agora, se você tem como propósito fazer um trabalho em que você leva à população o conhecimento de progressos reais, isso é totalmente válido. Isso eu acho que é a essência do seu trabalho. Mas o senhor concorda que o médico ainda tem esse poder, essa autoridade de, diante
né, de um grande público que precisa daquele no momento, especialmente no de dor, como eu falei aqui, de um câncer de intestino, de às vezes mudar toda a visão de vida dele. Esse médico, ele fala muito da questão ali da alimentação, dos embutidos. Ele não fala só do procedimento, mas ele busca esclarecer o paciente de uma maneira muito mais sistêmica, vamos dizer. Falando, olha, você precisa olhar para a emoção que gerou essa sua disfunção em relação à sua alimentação. Certo, claro. Porque mesmo que a gente faça aqui uma cirurgia que dê muito certo, e depois... Você vai voltar para os mesmos hábitos? Então, esse médico, apesar dele não ter uma grande audiência, ele tem uma comunidade com ele muito forte. E é preciso que haja essa mensagem correta. É preciso que os progressos da medicina sejam divulgados. É preciso que tudo isso chegue à população. Mas tem uma coisa que é necessário. É não iludir que toda a população tem acesso a isso. Eu sou um defensor... intransigente, radical do SUS. Porque somente o SUS será capaz de dar assistência a 150 milhões de brasileiros. Porque os outros 70 milhões que sobram, 50 milhões têm dinheiro para comprar plano de saúde. Aí ele pode ter acesso a quase tudo da medicina. Quem tem acesso a tudo são apenas 20 milhões, que pode pagar qualquer preço pela qualquer procedimento da medicina. Então, nessa conversa nossa aqui, eu vou introduzir essa minha ideia, porque eu considero que hoje nós devemos tentar recuperar o SUS, porque ele é a única maneira de toda a população ter acesso à medicina, ao mínimo da medicina. E isso não está acontecendo. Eu fiquei outro dia impressionado, Carlos, com uma mensagem que eu recebi no meu direct lá, você sabe que eu leio todos, né? Todos? Consegue ler todos, com aquela audiência toda? Todos. É um direct em que um colega do interior, não vou falar nem de qual estado, do interior do Brasil, ele disse... Antes das eleições, eu fui procurado por um candidato a vereador que tinha me ajudado a arranjar um emprego num posto de saúde para que eu pregasse em cada receita um santinho com o nome dele. Você me olha espantada? Eu fiquei espantado, porque isso é o mais baixo nível que poderia chegar a relação entre a política e o SUS, entre a política e a medicina. E esse colega, ele mandou aquilo certamente como um desabafo, dizendo para mim, está vendo o que está acontecendo? Não é isso que você está pregando, que você está defendendo, está acontecendo, é o contrário. Eu fiquei abalado, não posso negar isso, que quando chega a esse ponto, é preciso que haja uma mudança radical. Com certeza. Hoje eu até conversei com uma médica sobre isso, que o que eu sempre falo para os médicos, que eles dão muito poder para a indústria farmacêutica e para outros, enquanto o poder está nas mãos do médico. Estava. Mas os médicos podem se unir e ainda trazer esse poder. Não tem jeito ainda. Nós estamos subordinados totalmente ao bionegócio. O bionegócio é maior do que todos os outros. Fala-me sobre o bionegócio. O bionegócio é tudo que existe. É o médico que atende o doente, é o farmacêutico que vende o remédio, é o odontólogo que atende. É tipo o ecossistema mesmo. Tudo. Não tem o agronegócio, que envolve tudo. Entendi. Que a gente chama de indústria farmacêutica, mas vai muito além, né? É o bionegócio, a indústria de próteses, fabricação de equipamentos. Isso é o Mas ainda precisa-se do médico como intermediário para fazer isso chegar no paciente, porque a gente não acredita. Ele é conquistado pelos mais variados recursos. Mas é o que eu falo para o médico. Hoje, com isso aqui que nós temos, que eu falo que isso aqui é o seu canal de TV, doutor. Isso aqui não é apenas um celular. Lembra lá quando você tinha a TV, que você assistia um canal? Hoje você tem o seu próprio canal. E com isso aqui nas mãos... Isso é uma arma. Como o senhor faz? O senhor tem um canal de TV nas suas mãos e o senhor usa para levar a mensagem de acordo com as suas convicções. Mas é preciso que a gente, às vezes, seja um pouco rebelde. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo, porque eu gosto de basear tudo que eu falo em experiência. Eu estudo muito
mas a experiência é que me vale mais. Em um determinado evento, um congresso brasileiro de cardiologia, na hora que eu fui me inscrever, eu era inclusive um convidado palestrante, estava lá no meu crachá escrito assim, prescritor. Não estava escrito médico, nem professor, não, porque aquele evento estava totalmente patrocinado por indústrias farmacêuticas e nós lá éramos simplesmente prescritores. O que eu fiz? Devolvi o crachá, falei, não uso esse crachá. Eu não sou prescritor de ninguém, eu sou médico. Aí criou um ambiente um pouco constrangedor, não para mim, que eu estava à vontade falando isso, porque eu estou consciente de que eu falei corretamente, que tinha que falar. Uhum. Fizeram lá na hora um outro, tiraram a palavra prescritor e não puseram nada. Eu falei, é melhor que eu seja um simples desconhecido aqui do que seja um agente da indústria farmacêutica para conquistar mercado. Não me servi para isso. Foi uma das experiências mais interessantes da minha vida de médico por esses 60 anos de prática médica. É ter um momento que eu pude rebelar-me com toda clareza diante dessa situação que está completamente equivocada. Completamente. Mas então o senhor concorda que o poder é do médico e ele coloca nas mãos dos outros. Ele transferiu. Ele transfere. Que eu falo para os médicos, se vocês fizerem contas, você que tem todo o poder de direcionar para onde que eu falo. Não abra mão das suas convicções por conveniências. Isso jamais, doutor, jamais vai te levar em um lugar bom. Porque quando a gente abre mão das nossas... Essa sua mensagem pode ser o seu slogan, porque ele é uma verdade clara. Se o médico, que todo médico for à televisão, à internet, ao rádio, que seja qual meio de comunicação que for, e ele levar uma mensagem correta, ele está recuperando o prestígio do médico. Ele está sendo um mensageiro correto de notícia para a população que acredita no médico. Mas ela acredita também no odontólogo, no enfermeiro. Mas menos ainda do que acredita no médico. O poder do médico, o imaginário onde o médico ocupa... Mas é porque na hierarquia da medicina o médico está acima também. Não está. Não existe hierarquia entre as profissões. Dentro da medicina, eu vejo o médico ela sempre como... Ela é histórica, mas ela não é legal. Porque dentro de um centro cirúrgico, quem que tem a última palavra? Pode ser o médico, pode ser o odontólogo, pode ser qualquer um profissional que estiver no comando daquele ato. Verdade. Então, a hierarquia é função da ação que está sendo exercida. Quando uma enfermeira está ao lado de um paciente, ela é que tem o poder. Ela é que tem o poder. O fisioterapeuta pode ter o poder. Verdade. Esse é um dos problemas. O senhor está coberto de razão. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto, que no centro cirúrgico, quando é o médico, é o médico, mas se for odontólogo, é o odontólogo. Claro. O médico não vai mandar no odontólogo dentro do centro cirúrgico. Mas, inclusive, existe hoje uma série de superposição. A nutrologia com a nutricionista. É uma superposição. E ela não é muito... tranquila, não. Ela dá conflito. Existe uma transição entre o fono... Transição, não. Uma superposição entre o fonoaudiólogo e o otorrino. É uma superposição. Mas o otorrino, ele faz cirurgia. Mas é preciso entender que não existe barreiras certinhas entre um ato e outro. Agora, quando é aquele profissional que está responsável por aquele ato, aí ele é que tem o poder. Mas eu quero até voltar nessa questão aqui de não abra mão das suas convicções por conveniências, porque essa é a lei base do branding. Toda marca que chegou muito longe, ela é uma marca convicta. Olha aí para a Porsche, que muitos médicos sonham. A Porsche é uma marca convicta. Sim. E ela não abre mão por conveniência nenhuma das convicções dela, certas ou erradas, mas é a convicção dela. E aqui agora eu falo, vocês admiram tanto o professor Selmo que eu nem consegui terminar de falar para ele se apresentar, porque eu acredito que ele realmente dispense apresentações, porque ele tem essa convicção e é por isso que eles te respeitam. E eu falo para os médicos, uma marca, você que é uma marca, doctor, você não precisa ser amado. Você precisa ser respeitado. Perfeito. E quando os médicos... Mas o respeito chega ao ponto
Não só com relação ao médico, mas a qualquer profissional da saúde, que ele é amado. É verdade. Mesmo que você odeie o que ele fale. Mesmo que o paciente vá a óbito. Os médicos que trabalham com cuidados paliativos, como esse livro que eu te falei, da Ana Cláudia Quintana Arantes, ela escreve isso de uma maneira muito clara. Mesmo no trabalho dela, que não vai salvar vida nenhuma, ela não vai curar ninguém, ela só vai propiciar um fim de vida o mais, não digo agradável, porque não sei se é agradável, mas o menor sofrimento possível, ela é amada. Uma leveza nesse momento, pelo talvez. Paciente, pelos familiares, porque ela exerce aquilo com autenticidade. Ela vai exatamente aonde que... É o contrário da que eu te falei do médico herói. O médico herói, ele não quer saber qual é a situação que ele está. Ele quer ser visto como um herói. E eu não concordo com isso. Nós não somos heróis, nós somos pessoas comuns. Nós somos pessoas que têm problemas, que têm limitações. Mas nós temos que estudar cada dia, nós temos que nos preparar a cada momento para fazermos o melhor que pudermos. Aí nós não estamos sendo heróis, aí nós estamos sendo autênticos, corretos, profissionais. Convicto naquilo que cada um acredita. Claro. Porque o que eu vejo, pelo menos dos médicos que chegam até nós, são médicos convictos dessa medicina ética, de princípios, de valores, mas por algum momento são convenientes com coisas que eles não concordam, achando que é assim mesmo. Não é. E eu viro para eles e falo, doutor, não é assim mesmo, não tá certo, mas você não precisa disso. A pressão que às vezes eles ficam com medo de reagir. Com razão. Não é muito fácil adotar uma posição de independência. Não é fácil, paga-se um preço. Sim, mas hoje eu volto de novo a dizer aqui, ó, nesse superpoder que vocês têm nas mãos, que é esse canal de comunicação, que eu falo assim, sempre dos 3 poderes. Já ouviu falar dos maiores 3 poderes do planeta, Doctor? Um deles é a internet. Os meios de comunicação, ele está em terceiro lugar, tem uma hierarquia. Eu sempre falo para os médicos, o primeiro grande poder é a religião, a crença religiosa, porque é ela que instala em nós, né? Tudo que a gente acredita como ser humano, seja ela qual religião for. Certo. Então, quando eu sei a religião de uma pessoa, automaticamente eu sei o que está por trás das crenças dela, mesmo que ela diga que seja ateu. Sim. Eu sempre falo que um ateu é alguém que brigou com Deus, por exemplo. Mas ainda está dentro daquele esquema. Mas você consegue entender o que está por trás. O segundo é o governo. Porque é o governo que vai reger as leis sempre junto com que é a maior crença daquele lugar. Tipo, se você for para a Índia, você vai ver que as leis de lá são regidas conforme a religião. A maior parte de quem tem as crenças de lá. E aí vem um meio de comunicação, que é um meio de comunicação. Isso aqui não é o poder, Doctor, porque o médico acha que o poder está no Instagram. Eu falo, não. Não está. O poder está em você de usar este meio de comunicação atual, que é um canal de TV que pode chegar... que nós usamos, quando eu formei, quando eu vim para Goiânia, que eu trabalhei um tempo em Minas Gerais, na cidade de Araguari, havia no Popular uma página de classificados, aonde tinha uma de profissionais médicos, e a gente colocava lá, Dr. Selvo Celeno Porto, médico, cardiologista, clínico, trabalhando em tal lugar, em tal horário. Só faltava dar o preço da consulta, porque não era ético deixar o preço. Mas até isso eu acho que nós estamos mudando. Não vejo nenhum problema de um paciente fazer um orçamento de quanto que vai gastar em qualquer ato médico ou odontológico. Você falou online antes dele fazer a consulta? Pode ser, porque o online, para mim, é apenas a troca desse equipamento pelo telefone. É apenas um telefone melhor do que os outros, que você pode ver, não é? Um outro meio, né? Mas é uma comunicação virtual, qualquer uma delas. Mas dentro do método, eu sempre falo, oriento os médicos a não passarem, porque como o paciente não conhece a maioria dos termos e das coisas, quando passa, o paciente costuma não entender. E aí ele precisaria mesmo de uma ligação
para que a secretária do médico, a gestora, seja quem for, consiga explanar mais sobre aquilo. Perfeito. Porque o médico sempre fala... porque são termos muito técnicos. Por mais que o médico tente ser didático nessa hora, a medicina não permite em muitos casos. Vai ter que falar ali da anestesia, vai ter que falar de uma série de coisas. Bem, mas isso é normal. Eu acho que isso é que é um direito. Agora, uma consulta, não. Uma consulta já é algo mais simples. O preço dela deve estar bem estabelecido, porque é uma prestação de serviço. Eu não vejo nenhum mal de considerar o médico como prestador de serviço e o paciente como um usuário. Tem médico que se revolta contra essa denominação e fala, por quê? Eu fui prestador de serviço, eu prestava um serviço. E o paciente foi me procurar e ele estava usando o serviço que eu estava me oferecendo para fazer. E isso aí pode perfeitamente ser levado para os aspectos econômicos, financeiros, e ficarem à luz do conhecimento. Saber quanto vai custar, quanto que aquilo vai custar para a pessoa, para a família. Porque há verdadeiras tragédias com relação a aspectos financeiros. Concordo. Porque no calor daquela emoção de querer fazer o que for possível e tal, às vezes perde a referência com a realidade. Então, o médico deve ajudar isso. Eu acho que é obrigação dele ajudar o paciente sobre todos os aspectos. Não é só sobre remédio, cirurgia, não. Ele está ali naquela condição dele de uma pessoa que buscou ajuda. E se ele quiser realmente prestar ajuda, ele tem que prestar sobre todos os aspectos. Concordo plenamente. Mas o médico, ele... Vou falar aqui de novo do que eu falo até aqui dos bastidores. Tudo bem. Às vezes, assim, eu vejo, professor Selmo, que o médico ele tá ali tão imerso, tão focado na medicina, que para ele custa muito ir nessas outras questões de gestão, de comunicação. Eles chegam muito, assim, para nós, exaustos. Tipo assim, nossa... Quando eu falo para eles que não tem como eles terceirizarem a estratégia de comunicação deles, porque é algo que tem que vir da convicção, do entendimento, da forma que ele lida com a medicina, eles sempre viram para mim e falam assim, mas é muita coisa para mim. Eu já, assim, a medicina já me toma um tempo que eu não consigo nem respirar, porque cada paciente é muito único, independente se é pelo plano, se é pelo SUS, até se o médico cobra muito, não tem diferença. Quanto mais ele cobra, mais é a dedicação dele naquele paciente. Não é. A dedicação não é proporcional ao porque ele tira mais tempo, eu falo. A dedicação é proporcional ao que o paciente precisa. Porque se for proporcional ao que ele vai ganhar, é mercantilização pura e simples. Não, acho que eu não me expliquei direito. Eu vou dizer assim, então o médico... Esse tema é muito sensível. Sim, Porque assim, o médico não consegue dedicar realmente, por uma lógica de tempo, de volume, e de ganho também, 1h30 um paciente que está pelo plano de saúde. Ele vai ter que fazer o melhor dele dentro daquele tempo que ele tem ali. Os que chegam para mim, o que eu vejo, a maioria está dedicando essa 1h30, mas quem está com a dor nas costas? Ele. Porque alguém vai ter que pagar a conta, e não é o plano de saúde. Nunca é o plano de saúde, é o médico. Então, o que eu vejo o médico, ele se matando ali, para poder fazer aquele trabalho quando o médico tem essa ética, esse valor e esses princípios muito claros. Então, ele chega o quê? Assim, tipo na areia movediça, tipo assim, Carla, é muito paciente, eu ganho pelo plano de saúde, a conta não fecha, quanto mais eu faço, porque quando o médico é bom, o que é que os pacientes fazem? Indica tudo para ele, não é? E ele tá ali dentro, tipo, daquela avalanche, sem conseguir sair lá de dentro. Então, o que dentro do processo de Brenner a gente consegue fazer? Que ele consiga ter uma qualidade de vida maior, perfeito, fazendo uma cobrança justa pelo tempo que ele está, que ele vende horas, o médico. Não é justo ele receber do plano de saúde, que vai sobrar para ele no final, sei lá, R$60, R$70, falando, tirando imposto, tudo, entende? É muito pouco que sobra para ele dentro da responsabilidade que é aquilo. Aí que está uma das coisas que cria ilusão entre os jovens que estão entrando para a medicina, nas famílias que gastam o que tem, o que não tem para ele formar, porque essa parcela da população de médico que pode estabelecer esses ganhos conforme o trabalho que ele faz,
é uma ínfima minoria. Mas é porque eles ainda não pararam para estudar o poder da comunicação deles. Lógico que entrar ali dentro de um processo de branding presencial, que até os médicos falam, hoje as médicas falam, nossa, eu tenho uma personal branding, isso é muito chique, porque o branding realmente, ele é inacessível até para as empresas. Imagina para os médicos que vivem do braço deles. É realmente inacessível. Mas aqui, ó, ele tem isso aqui que eu falo para o médico, assim, o ponto básico, doutor, se você tiver clareza da sua convicção, do seu porquê e do seu jeitão, que eu falo, do seu jeitão, trouxer isso para cá, você já tem uma parte muito grande do jogo, porque a mensagem, quando ela é boa, ela vai chegar. Não chega, doutor? Você precisou fazer anúncio para sua mensagem chegar? Mas a mensagem, ela precisa ser válida para todos os 550 mil médicos brasileiros, para todas as 254 milhões de habitantes. Não pode ser apenas uma parcela. Esse que está a questão. Essa parcela que você está convivendo com ela, ela tem muito poder de ação. Mas a outra parcela, que é relacionada com planos de saúde, que ainda são uma das boas coisas que tem no Brasil, tem que defender o plano de saúde também. É esse contexto geral que reflete no poder do médico, no prestígio do médico. Que você que está trabalhando no meio médico, você está vendo como a perda do prestígio é visível. Ela tá escancarada para quem quiser ver. E isso é porque a maioria está trabalhando em más condições. Está sendo remunerado pessimamente. Concordo. Então, aquele sonho de viver uma vida mais agradável, de poder ter uma casa boa, todo mundo tem esse sonho, ele é inacessível para uma parcela grande da população médica. E isso é muito triste do ponto de vista meu, por exemplo, que vejo a profissão na sua total amplitude. E não é só no Brasil que está acontecendo isso. Em outros países que são muito mais organizados, muito mais ricos que o Brasil, o poder e o prestígio do médico estão em xeque por causa dessa dicotomia que há. Para os pobres, é uma medicina pobre, de má qualidade. Para os ricos, a melhor medicina que existe. O resultado disso é que todos ficam no mesmo lugar. Todos os médicos perdem prestígio. A profissão médica está perdendo prestígio. Mas é onde eu volto que o poder está nas mãos dos médicos. Porque se vocês sempre foram uma ordem, né? Como que é? Até CRM, né? CRM, a ordem dos advogados. Mas o CRM, ele consegue manter uma ordem. Vocês são muito bons em se organizar. Negócio que a medicina, como em outras profissões, começou a lutar dentro dela mesma. Quando vocês entenderem que a organização de vocês em manter essa ordem, em se organizar, porque assim, ó, vamos supor a indústria farmacêutica, eu estou fazendo aqui, talvez isso aqui vai ser mesmo um mundo bem ideal. A indústria farmacêutica pensa se 90% dos médicos, vou longe não, 70% dos médicos, 90% resolve se rebelar e falar, agora vocês vão seguir a nossa ordem, ou está tudo acabado? Vocês acham que a população vai com quem? A população vai para quem fizer a melhor publicidade. Mas isso é uma publicidade ordenada. A publicidade, ela é feita sem regras. A publicidade... Mas quem está fazendo a regra, no caso? Se 90%... São os publicitários. Não, mas os médicos se organizam, entre eles, como vocês são bons de se organizar dentro do CRM, em prol de vocês, que automaticamente é a favor do paciente. Você está sendo muito otimista com o papel dos conselhos. Eu estou lá dentro do conselho, trabalhando com a professora Sheila, que é a atual presidente, com uma proposta de dar mais força para o CRM, para ele chegar a todos os médicos. Eu estou aqui a favor do CRM, hein? Que fique claro, eu falo sempre para os médicos. Eu sou totalmente a favor. Eu falo, você tem que agradecer, pôr o seu joelho no chão, que tem gente lá dentro lutando pela ordem na medicina. E é preciso que seja, só o CRM pode fazer isso. Só. Não tem outra instituição. Fala assim, olha o meu sonho de princesa. Tá certo. Né? Os médicos conseguirem se articular e se organizar a ponto. Lá é a ordem. Sabe aonde que as coisas acontecem? Você lembra da lei Mais Médicos? Lembro, aquela que foi estabelecida pelo governo, depois um primeiro governo, depois o outro governo repetiu, porque todos os governos são iguais com relação a isso.
Sabe o que eles fizeram? Eles dispensaram os médicos de registrarem no Conselho Regional do lugar onde eles iam trabalhando. Não são obrigados a registrar. Isso vindo de quem mais tinha obrigação de prestigiar os conselhos regionais. Porque quem fiscaliza a medicina no Estado é o Conselho Regional. Mas a lei de mais médicos acabou com esse vínculo, acabou com essa submissão. Eu não preciso registrar-me no conselho nenhum. É tão absurdo essa lei mais médica. É imoral. Que eles mudaram o nome, não é médico, não, chama intercambistas. Nossa, não sabia disso. Eu preferia a ignorância ao paraíso. Pois eu preferia não saber disso. Mesmo, realmente. Está escrito num documento lá do Ministério da Saúde, intercambistas. O que são eles? São médicos que não registraram o diploma no conselho. Que perigo! Você imagina isso? É por isso que eu estou te dizendo que nós estamos vivendo um momento de grande confusão. E por isso que eu continuo insistindo que a ordem entre vocês, que até aqui, até agora, professor Selvo, nós dois chegamos no entendimento que a medicina ela é feita muito mais de dores do que de glamour. Pronto, estamos em entendimento nisso? Tudo bem. E a não banalização da medicina, ela está totalmente relacionada, doutor, ao poder de vocês manterem a ordem juntos. Aí eu vou fazer coro com você. Vamos juntar todas as nossas forças para o médico recuperar o seu prestígio, o seu poder. Cada um atendendo o paciente da melhor maneira possível e cada um de vocês que está nessa outra área, que é a de comunicação, fazendo a melhor comunicação que é possível. Porque é necessário recuperar isso. O senhor entra nesse coro comigo? Porque essa é a minha grande, assim, eu vejo que para o Brennan crescer entre os médicos, eles vão precisar entender que eles não podem se banalizar. Lógico, claro. E para eles não se banalizarem, a medicina precisa voltar a essa ordem dentro dela mesma. É verdade. Assim, por isso que eu me dou bem, te conheci através lá da Associação Médica, porque eu sempre chego nos conselhos com essa mesma fala, dizendo, olha, a gente precisa trazer a ordem, eu sou a favor, como que eu posso colaborar para que eu possa ser um canal condutor com os médicos, né, disso, porque ali dentro do método, se o senhor conhece os médicos que trabalham comigo, você vai ver que a comunicação deles, todos estão nessa, assim, que tem a ver com a convicção dele. Então, tem duas coisas que eu faço com o médico que às vezes é muito assustador para muitos médicos. Talvez aqui eu que vou virar 1 milhão aí de meme. Porque quando o médico chega em mim e fala assim, eu quero fazer brain, né? Eu sempre faço ali uma ficha de aplicação para entender quem é, e eu vou ver o médico nem terminou a residência. Pois é. Aí eu viro e falo assim, olha, doutor, você não deveria estar preocupado com isso agora. Você deveria estar preocupado em pagar o seu pedágio no SUS, no plano de saúde, com seus colegas mais experientes, para que você tenha substância, para que você tenha o que entregar. Porque senão a sua comunicação vai ser muito frágil. Como que eu vou... Comunicação é comunicar a ação, professor Selvo. É verdade. Como que eu vou comunicar uma ação que não está concluída? Perfeito. Aí quando eu falo isso para eles... ofende, porque ele está querendo você... Outra coisa. Ele quer pular fases. Ele está querendo outra coisa. Eu falo, doutor... Mas eu não entendo que não vamos sair desse status quo, desse problema difícil que nós estamos vivendo, se nós não falarmos a verdade nua e crua. Nós temos que ter coragem de falar. Eu estava, agora que eu estou começando a pegar impulso, por isso que você é o meu primeiro convidado aqui do podcast Bastidores, e agora eu entendo que não poderia haver outra pessoa que pudesse fazer essa abertura. Eu só espero que eu não esteja atrapalhando a sua proposta. Mas aqui até agora a gente teve um entendimento, e inclusive os médicos falam muito que o SUS é muito bom para eles aprenderem. Os que passaram pelo SUS falam para mim que teve um tempo lá de muito aprendizado, só que eles foram evoluindo dentro disso até chegar... Eu até nem vou comentar o que você falou, que eu acho completamente equivocado. Qual? O SUS não é ponto de partida nem apoio para ninguém, não é escada. Tá, eu trabalhei 30 anos num posto de saúde, cara. E eu odeio quando fala postinho de saúde. Você acha que é... É profissão, é lá, é atenção primária. Ela é tão importante como cuidados terciários. É tão importante a primeira consulta que está sendo feita em qualquer lugar,
aonde a pessoa está decidindo a sua sorte. É tão importante aquela como a outra que está sendo feita no hospital com um equipamento robótico, fazendo uma cirurgia de última geração. Os dois não têm diferença na importância. Então, o SUS não é escada. É preciso entender que a atenção primária é tão importante como a atenção quaternária. Não tem hierarquia entre elas. E eu já disse muitas vezes, vou repetir aqui, a atenção primária é mais importante, porque é lá que decide o destino do paciente. Se ele for mal atendido, mal examinado, se não tiver uma correta conclusão do que ele está queixando, ele vai ser mal orientado, ele vai ser mal encaminhado. No fim, não adianta ter uma rede quaternária, de cuidados terciário e quaternário, porque vai chegar lá um paciente mal indicado. Ou não vai chegar, porque na atenção primária ele não foi bem visto. Não, Vamos chegar a essa conclusão. Eu acho que eu só não comuniquei a minha ação bem. Então, eu vou voltar. Então vamos corrigir. É assim, ó, eu vejo que o médico pode escolher fazer carreira no SUS, como não. Vai depender muito do que ele chegou lá, do que ele viu, de qual é o objetivo dele. Mas a realidade, falando de mundo real, é que muitos passam por lá e acabam, alguns ficam, por várias questões. Outro dia eu falei até com uma doctor que vai aposentar agora. E agora que ela fez carreira, ela é ginecologista, dentro do SUS, ela me apresentou todos os trabalhos dela lá dentro. Ela falou, eu acho que eu já dei minha colaboração aqui, mas eu vejo que hoje, com esse poder da comunicação, eu posso sim me aposentar e fazer algo muito além pela população. Tudo é possível, é questão de projeto de vida, de oportunidade. Então, assim, às vezes a pessoa tem um projeto de vida, mas não tem oportunidade. Isso. Aí, quando eu falo das dores dos médicos, que muitas vezes ele vai chegar ali, ele vai ficar, porque eu vejo que a maioria é assim, lógico que tem as exceções, mas ele fica tão inconformado com aquelas condições. Essa médica mesma me falou do tanto que é tudo muito burocrático, que ela tem um plano perfeito, mas que ela não consegue colocar em execução porque são muitas burocracias, muita gente para agradar, então o médico fica muito frustrado. E aqui ele pode sim juntar a sua própria legião, né? Eu falo contagiar muitas pessoas com a proposta dele. Eu vou falar aqui de um outro médico que eu atendi, fez o projeto de Branding, um mastologista, que tem projetos assim, dentro da mastologia. Ele é um médico que ainda atende no SUS, ele não quer abrir mão do SUS, ele é dos seus. Posso até falar o nome dele aqui, que talvez você vai conhecê-lo, o Dr. Leonardo Ribeiro. Conhece? Conheço. Ele não quer sair do SUS, ele chegou em mim e falou, Carla, não vou sair do SUS, mas quero sim melhorar o meu honorário, quero sim sair do plano de saúde. Isso, é claro. Mas eu vejo que o SUS me deixa conectado com a realidade. É um desejo muito válido. Mas eu achei muito lindo. Ele falou, Carla, o SUS me deixa conectado com a realidade. Eu não quero me desconectar dessa realidade da maioria. Ele usa, inclusive, essa mesma linha de raciocínio. Então, assim, eu vejo que defende muito da convicção do médico. Eu falo assim que ainda a minha comunicação, a comunicação do método Branding Lucrativo está muito voltada para atrair esse médico. E talvez aqui com o que a gente está começando a fazer hoje através desse podcast... Eu já defendi uma proposta, já participei de conselho, né? Então eu defendi uma proposta lá que em todos os níveis de atendimento, primário, secundário, terciário, quer dizer, desde a base até a última, quem devia ganhar melhor é quem tem na base. Eu concordo. E nem quem está lá. Porque ela seria valorizada para todos, como o senhor disse. O Adib Jatene foi um grande amigo que eu tive. Sabe que eu atendo um Jatene? É, um grande amigo que eu tive muitos encontros, fizemos jantares junto. E quando ele fez os primeiros transplantes no Brasil, um dia nós estávamos jantando, eu falei, Adib, o seu transplante não altera em nada os indicadores de saúde. O que altera os indicadores de saúde é o que você fez quando era ministro da Saúde e implantou os postos de saúde do Brasil. O transplante ele é sensacional, principalmente quando é um artista como o Faustão que vai ser submetido. Todos os meios de comunicação vão usar aquilo para chegar à população como um todo, mas aquilo é apenas uma exceção. O básico está acontecendo em outro lugar, que não é nem divulgado. É divulgado se tiver uma fila grande, se tiver caindo o telhado lá em cima dos doentes,
Mas isso é bom. Eu acho que vocês da comunicação podem ser parceiros muito fortes nossos. Estou aqui à disposição. Muito Acho que forte. você viu aqui o que é o nosso objetivo. Deixa eu fazer aqui uma pergunta antes. A gente colocou aqui 1 hora do nosso tempo para fazer. Já não vou parar. Pois é. Mas se puder continuar mais um pouco, e se o senhor puder estender, para a gente falar aqui pelo menos mais uns 30 minutos, que agora que o papo ficou bom. Eu estou vendo que a minha filha chegou ali e eu tenho compromisso, né, Liliana? Então a gente vai ter que finalizar, mas fica aqui já o convite para uma volta, que agora que a conversa ficou boa, o senhor concorda? Não, tá ficando cada vez melhor. Não, tá ficando mas eu muito quero concluir boa. te agradecendo mais uma vez, viu? Você já foi a introdutora da minha atividade no mundo virtual. Aquele primeiro dia lá, muito obrigado por aquele momento, por aquelas palavras que você falou, e aquilo ressoou na minha cabeça, e eu comecei a estudar mais o mundo da comunicação, e você é a culpada disso. Não, e eu vejo que foi uma ação mesmo, que eu acho nada é por acaso, de Deus mesmo, de colocar o senhor ali para que eu tivesse uma linguagem que acessasse seu coração, e o senhor pudesse se abrir para colocar toda essa sabedoria de forma escalável, de forma exponencial, porque não tem fronteiras mais. A sua mensagem pode chegar em várias línguas, a vários lugares. E o pior é que está chegando. Eu fico até com medo de falar as coisas, porque eu recebo resposta da África, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Não tenha medo. Fala menos, cala a boca, senão você vai ter um robô pegando a sua, vai fazer uma deepfake com você, falando isso. Mas só se deturbar muito, porque o senhor fala da lei natural. Não apenas na medicina, mas na vida, né? Porque pelo pouco que a gente conviveu, pelos poucos encontros que nós tivemos, eu percebi isso. Então você entendeu, né? Eu entendo. Em primeiro lugar, a vida. O resto tudo vem depois. Sim. Então, assim, eu tô aqui também pra gente ter outros encontros, outras falas, que eu acho que essa conversa é muito profunda. Vamos marcar outro dia. Né? E o objetivo do Bastidores é falar dessas dores dos médicos, que aqui é uma audiência voltada para os médicos poderem entender disso. E a não banalização, ela E eu quero dizer para os meus queridos colegas médicos também, nesse final, que compreendo, às vezes eu fico um pouco mais veemente, porque eu sofro com esse desprestígio da profissão médica. Eu formei no momento que a profissão médica era altamente prestigiada, e eu fui assistindo gradativa a perda do prestígio do médico. E eu estou querendo dar o que eu puder nessa parte final da minha vida para poder... por que não? Você não falou que eu tenho 90 anos? Sim, agora mas não tem a ver com o final, olha a sua vitalidade. Não, mas a vitalidade, é porque a gente condicionou, por estatísticas, pessoas de 90 anos já não estarem bem, mas o senhor é uma exceção. Eu vejo no senhor mais vitalidade do que em mim, muitas vezes, de linha de raciocínio, de energia para estudar, energia para andar, energia para fazer, para mudar, para acontecer. Está exagerando, muito obrigado de qualquer maneira. Mas o que eu quero dizer é que a não banalização é essa ordem que o branding pode trazer, que eu falo para os mestres que branding é ordem em processos na comunicação, assim como a medicina é ordem em processos para a vida. O senhor concorda? Então, aqui para terminar, vou dar aqui o seu presente, que tem a ver... Estou curioso para saber, viu? Dentro do método branding lucrativo, né, que eu falo aqui que comunicação, os mestres acham que é sobre marketing, mas é sobre comunicação. Sim. O marketing é uma das ferramentas da comunicação, como a cardiologia é uma especialidade da medicina, não é assim que funciona? Então, doutor, dentro da comunicação no branding, e aí foi construído esse método, que é para vocês médicos, branding lucrativo, porque vocês tenham mais tempo para poder lucrar mais, para ter mais tempo, para cuidar de você, da família, das coisas que importam. Eu estudei, que é o que se estuda um bom comunicador, sobre pessoas. E quando a gente vai estudar sobre pessoas, a gente estuda sociologia, antropologia, psicologia, não é? E o médico também precisa estudar antropologia, sociologia. Que é sobre pessoas. Claro, porque nós convivemos com pessoas. Então é antropologia. E com pessoas doentes. Com certeza. Então é antropologia, sociologia, psicologia e filosofia, e eu adicionei algo que tem mudado tudo, que é a teologia.
Comecei a estudar Gênesis do começo. Perfeito, claro. E aí cheguei na história de Salomão. O que você está trazendo aí? Então aí eu cheguei na história de Salomão, que é algo que eu apresentei os médicos quando a gente começa o nosso processo no primeiro dia. Você quer abrir, né? Você está fazendo suspense. Que abre aí. Primeiro, olha, acho que é uma embalagem magnífica, né? Isso aqui é uma parceria com a Banho de Mágica. É o segredo de abrir uma caixinha. Aqui tem uma mensagem. Essa aqui, ó. Aqui está uma mensagem sobre ser próspero. Então, todos queremos ser próspero. Uma mensagem que tem também flores, que é para terminar essa nossa conversa, né, de uma maneira agradável, perfumado como as flores, colorido como as flores, sem nenhum pessimismo, sem nada disso. E perfumados. Isso é um home spray, né, como eu estava dizendo, então, da prosperidade, que é a base de alecrim. Quando você bebe o alecrim, ele acalma. Quando você inala, ele dá energia. E para ter prosperidade, a gente precisa ou não precisa de ter energia? Claro, precisa ter energia, precisa ter charme, precisa ter tudo isso junto. E Salomão, né, ele escreveu ali Eclesiastes explicando tudo o que ele errou dentro do que ele fez como o homem mais sábio, considerado o homem mais sábio. Eu não sei se o senhor acredita, enfim, já estudou sobre a história dele. Isso aqui também dá outro podcast. Então eu trouxe porque, segundo Salomão, tudo sobre esse propósito. Essa convicção. Muito obrigado. Então isso o senhor não precisa, né? Isso para ter energia. Não, claro que eu preciso. Não sei se só precisa disso, mas claro a ideia é o quê? Jogou para cima. Todas as fontes de energia. Se quiser jogar aí, já sentiu um pouquinho. Eu preciso dela. E para você, eu tenho alecrim plantado na varanda do meu quarto. Que chique, o Dr. Céu mora num lugar muito chique, no centro de Goiânia, num apartamento amplo. E na varanda do meu quarto tem alecrins. Não é, Liliana? Hoje você ainda foi lá buscar, ontem você foi buscar os temperos lá na minha varanda, levou... Então você vai amar isso aqui. Levou manjericão, levou cebolinha, levou salsa e alecrim. E o senhor sabia que o alecrim borrifado, ele dá energia? Todo dia eu vou borrifar. É isso, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei nem, assim, isso aqui para mim é uma honra, foi muito presente obrigado, mesmo. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado. Sucesso nas suas atividades, que eu estou de olho nela. Um abraço. Coragem, né? Coragem. Obrigado.